Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta dessa vez para falar sobre Wesley Vissers e a sua assimetria de costas que foi exposta, Mike Summerfield chamando seus rivais para a chincha e também um pouquinho sobre os atletas brasileiros qualificados para o Mr. Olympia. Começando então pelo Wesley Vissers, que hoje pela manhã postou uma atualização mostrando as suas dorsais. Inclusive, se você ainda não viu nada sobre isso, clica aqui no card que você vai ver. Imediatamente foi inundado por mensagens, principalmente de brasileiros, falando sobre uma assimetria nas suas costas, né? Para quem não sabe ou para que de repente não tem uma percepção completa do que estamos falando, a assimetria, e aqui eu peguei o post do QR Fisiculturismo, que faz um excelente trabalho, muito didático, muito explicativo, sigam a página dele. Partindo do início, então, o que seria a assimetria e assimetria? Existe uma pequena diferença e elas são opostas e eu vou explicar aqui da maneira mais fácil que eu puder. Simetria é quando duas coisas partindo do mesmo eixo são iguais. Então eu estou aqui no meu centro e tenho simetria se a partir aqui do meio o meu lado esquerdo e o meu lado direito forem iguais. E assimetria é o inverso. É quando a partir do mesmo eixo, né, duas coisas são diferentes, têm diferenças. Partindo aqui então para o post do meu mano QR Culturismo, ele fez o desenho marcando exatamente a estrutura muscular do Wesley Vissers, onde a gente consegue ver o desenho que os seus músculos fazem e a gente percebe que o lado esquerdo é completamente diferente do lado direito. A linha amarela aqui mostra claramente a diferença de níveis e de altura que algumas partes da musculatura das costas do Wesley Vissers está. Aqui na lateral a gente vê como que elas fazem curvas completamente diferentes. É claro que para um juiz que está arbitrando e que está a uma boa distância do palco, está num nível diferente do palco, os juízes eles arbitram olhando de baixo para cima. É claro que esses detalhes às vezes são muito difíceis de olhar. Apesar de ele ter recebido diversas críticas, várias pessoas pontuando essa questão das suas dorsais, a verdade é que ali no palco essas coisas não ficam ali tão escancaradas, né? Pelo menos quem está assistindo ali pessoalmente. E que provavelmente isso não o prejudica e não prejudicará ele no Mr. Olympia a ponto de mudar alguma coisa em questão de colocações. E para finalizar esse tema, eu gostaria de falar um pouco do que poderia causar e o que causa as assimetrias, né? Então, para você que de repente percebeu que tem alguma assimetria no seu físico e de repente não entende o porquê, existem algumas causas. Existe principalmente questão genética, então tem coisas que a gente não tem controle, é só ver de repente a nossa face. A maioria de nós não tem o rosto 100% simétrico, então é algo muito genético também. Um outro fator é o mecânico, onde nós podemos ter lados e membros que são mais dominantes e conseguem exercer mais forças, causando aí essas assimetrias. E aí só um especialista para conseguir fazer ajustes que consiga te ajudar isso, né, naquilo que for possível. Vamos falar agora do compatriota do Urs Kalecinski, o Mike Summerfield, que postou essa atualização, tá com um físico muito impressionante, aparenta estar maior e nós sabemos que ele é um cara muito estético. E na sua atualização ele deixou uma pequena provocaçãozinha. Ele postou aqui e eu peguei a tradução para vocês acompanharem comigo. E ele diz assim: galera, tô chegando para vocês. Marcou o Mr. Olympia e ele marcou os seus rivais. O cara é sacana. E ele marcou Brion, Ramondino, Wesley Vissers, Josemar e Miracliber, que é o Urs Kalecinski. E ele colocou aqui, ó, vou marcar ele quando eu for desbloqueado no Instagram dele. Olha a rixa de alemães, né? Que engraçado, né? Os caras têm poucos representantes no Mr. Olympia e mesmo assim os caras estão brigados. Óbvio que isso não diz nada sobre o país, mas apenas sobre os envolvidos. E ele diz aqui: Mr. Olympia vai ser a maior batalha clássica de todos os tempos. O Brion respondeu, inclusive se vocês quiserem ver a resposta do Brion de forma dublada, o Igor do Culturismo DC postou um vídeo com a dublagem desse vídeo, mas eu vou falar aqui um pouco sobre o que ele disse. E ele falou que achou engraçado, que isso deixa ele entusiasmado, e uma coisa é verdade, ele não marcou o Sibum, né? Que engraçado, ele não marcou o Sibum, ou seja,
ele mesmo não acha que vai brigar com o Sibum, né? Que não tem chance ali de brigar com o Sibum. O cara realmente tá com medo do canadense, né? Esse é o efeito Sibum, né? O cara é o campeão mais dominante da atualidade, deixa realmente todos os seus oponentes preocupados e abala a confiança deles, mas no Mike Summerfield aparentemente pegou forte. Outra coisa que eu achei muito interessante é que ele marcou o Josemar. Nossa, Josimar, muito nome de brasileiro parece, né? Josimar, mas o nome dele na verdade é José Manuel, né? Esse aqui é um apelido que ele fez ali pro arroba dele, mas ele acabou ficando conhecido como Josemar. Ele marcou o Josemar, o José Manuel, ou seja, ele enxerga o José como uma possível ameaça, um cara que pode brigar ali por top 6, top 5, que são as colocações que o Mike Summerfield acaba brigando, né? Então, duas coisas que eu achei interessante neste post do Mike: ele não se enxerga capaz de brigar ao lado do Sibum, e ele enxerga o Josemar como uma ameaça. E o que vocês acharam aí dessa pequena provocação do Mike Summerfield? Sinceramente, eu acho que ele tem um físico muito bonito, tem uma ótima estética, e com esse volume a mais que aparentemente ele adicionou, ele é um cara aí que pode surpreender, tá? Então eu não ficaria surpreso com ele ganhando algumas colocações. Para finalizar, vamos falar sobre os brasileiros qualificados para o Mr. Olympia 2024. Ao total, nós teremos 49 representantes brasileiros, lembrando que 2 deles, na verdade, não são brasileiros, mas residem no Brasil. Então, são caras que são radicados no Brasil, como o Barrios, que é da Argentina, mas mora no Brasil, e o Galindo, que mora na Colômbia, nasceu na Colômbia e mora no Brasil. Vou fazer aqui, então, minha lista de presente, começando com o Rafael Brendão, nosso único representante na Open. Na Classic Physique, que é uma das categorias com mais representantes brasileiros, temos Ramondino, abrindo aqui o batalhão de Classics, que vai brigar para o top 2, top 1, Gabriel Zancanelli, Menegatti, Fábio Júnior, Diego Galindo, Júnior Jaworski, Eric Windberger, Tenente Breno, Livinho, Gabriel Gonçalves e Everton Costa. Esses são os nossos representantes brasileiros na Classic. Na Men's Physique também, eu acho que a categoria com mais brasileiros, teremos Diogo Montenegro, Vitor Chaves, Edvan Palmeiras, Fael, o Mauro Fialho, o Emanuel Costa, Matheus Neri, Guilherme Gualberto, Vinima Pro, o Kaique Santos e o Kaique Pro, que tem a vaga, mas ele não vai competir nesse ano, né? E finalizando a Men's Physique, Emerson Costa. Na 212 teremos 4 representantes, 3 100% brasileiros, que é o Fabrício Moreira, o único aqui que já competiu no Mr. Olympia, é a melhor colocação brasileira na 212, é o Fran Barrios, que é argentino, vive no Brasil, Marcelo Afonso, que é o coach cello, e o Vitor Porto, que conquistou a sua vaga competindo na Índia. E na categoria House Chair temos o Gorila Albino como nosso único representante na categoria de cadeirantes. Na categoria Bikini temos Alice Rocha, Angélica Teixeira, Isa Pessini, Luciana Santos e Priscila Rodrigues, que, se eu não me engano, conquistou a sua vaga também na Índia. Na categoria Wellness, categoria onde nós temos um representante que é campeão, né, no caso campeã, e começando então com Bruna Serete, Daniela Mendonça, Eduarda Bezerra, a Fran, a nossa grande rainha, Gisele Machado, Isa Pereira, Juliana Mota, Marcela Matos, Narla Vilar, Rayane Fogal e Valquíria Lopes. Na Women's Physique também temos apenas uma representante, que é a Letícia Ramos. Na Women's Physique, Caroline Alves, Natália Coelho, que é ex-campeã de Olímpia e que pode voltar aí para reconquistar o título, e que também pode brigar pelo título, a Zama Benta, que é a atual top 3 do mundo e vai com certeza brigar aí por esse título. Na Women's Bodybuilding temos Alcione Barreto e Livina Rodrigues, né, grandes atletas que vão nos representar no mais alto nível do esporte. Então é isso, pessoal, o que vocês acharam das notícias? Peço que você deixe um like, deixe aqui um comentário, pois isso me ajuda muito. Se inscreva se você não for inscrito e use o meu cupom nos meus patrocinadores Adaptogen, você garante os melhores suplementos do mercado, e Garimpo de Ouro, onde você garante aí as suas joias, linha exclusiva com parceria com o MonsterCast, você garante aí as melhores joias do mercado. Então é isso, pessoal, vejo vocês numa próxima, valeu e até mais.